Bom, bom dia a todos. Vamos a dar começo à aula de número 26. Então, o tópico de hoje é otimização convexa não suave. Bom, então, em princípio, nós vamos estar trabalhando com problemas de forma minimizar f de x sujeito a x num conjunto de Rn, a f sendo uma função de Rn em R. E aqui estamos supondo que f é convexa e que D é convexo, mas não estamos supondo que f seja diferenciável. Não, uma primeira questão que se coloca é: será que vale a pena estudar essa situação? Será que tem, na prática, nos problemas da vida real, problemas onde aparecem funções convexas e não diferenciáveis? Bom, e a resposta é sim. E o protótipo de isso seria considerar uma função f de x que seja o máximo de um conjunto finito de funções convexas. A gente pode até pensar que cada uma dessas funções, f1 até fm, sejam diferenciáveis. A maioria das funções, digamos assim, que suelen aparecer nos problemas, que costumam ser diferenciáveis. A diferenciabilidade em si não é pedir muito. Mas também é frequente ter que minimizar um máximo de funções. Isso é o que se chama um problema minimax. Você primeiro está maximizando para cada ponto. Você acha a função onde se atinge o máximo e depois minimiza a função resultante. Lembremos que o máximo de funções convexas é sempre convexo. É uma propriedade das funções convexas que não tem, por exemplo, não é verdade que o máximo de contínua seja contínua, que o máximo de diferenciável seja diferenciável, mas o máximo de convexas é convexo. Isso é muito fácil de provar. Então, por exemplo, nós poderíamos ter as nossas três funções convexas seriam estas três. O máximo é este que eu estou desenhando aqui. E se as três funções f1, f2 e f3 são diferenciáveis, então a função máxima vai ser diferenciável naqueles pontos onde o máximo é atingido por uma só das funções. Nesse caso, o gradiente da função máxima será o gradiente da função com a qual ela coincide. Por exemplo, neste pedaço seria f3, neste pedaço seria f2 e aqui seria f1. Mas nos pontos onde tem empate, em geral, a menos que os gradientes das funções empatadas sejam iguais nesse ponto, mas em geral não serão, e aí a função não é diferenciável. Este é o exemplo da função convexa não diferenciável, que surge de forma muito natural, mesmo que as funções f1, f2 e f3 sejam convexas. Um caso particular de isto seria, por exemplo, a função de R em R, definida como f de t, o valor absoluto de t, que é o máximo entre t e menos t. En este caso, você observa que para valores negativos de t, o valor absoluto coincide con la función menos t, que certamente es diferenciable, la derivada de menos zoom.
para valores positivos de t, o valor absoluto coincide com a função f de t igual a t, a identidade, e a derivada é 1, mas em 0, no ponto t igual a 0, essa função não é diferenciável. Bem. Mas vale a pena ter em conta sempre este exemplo, máximo de funções convexas para qualquer um dos algoritmos que a gente vai ver. De fato, tem algoritmos específicos para funções deste tipo. É claro que nós podemos ter funções convexas que não sejam desta forma, convexas e não suaves, mas digamos, este é o exemplo canônico. Se a gente tem alguma ideia, alguma proposta para funções convexas não diferenciáveis, o melhor é testar primeiro com funções desta forma. Bem, então, agora vamos falar um pouquinho de subgradientes. E de subdiferencial. Bem, a gente viu que, mesmo sem supor convexidade, a gente pode ter uma noção de algo que substitui o gradiente em situações bastante gerais, digamos com uma f Lipschitz, ou até localmente Lipschitz, numa vizinhança, ou digamos num aberto. Bom, se uma função contínua, se uma função é Lipschitz num aberto, então o conjunto de pontos, como a gente já viu, onde ela não é diferenciável, tem medida nula, então todo ponto x pode ser escrito como um limite de uma sequência xk, e f é diferenciável em xk. Então, a gente teria os subgradientes de f em xk para todo k. Agora, essa sequência, perdão, os gradientes, essa sequência poderia ou não ser convergente, mas na verdade é possível provar que o gradiente, mesmo quando ele não é contínuo, ele é localmente limitado. Então, a sequência dos gradientes é uma sequência limitada, portanto, tem subsequências convergentes, e se digamos que a gente tem um ponto, um vetor u, que o limite, quando k tende a infinito, o gradiente de f em xk, e xk tende a x, então, isto é equivalente a dizer, como nós vimos, que u pertenece ao subdiferencial de Bouligand da f em x, e é um subgradiente no sentido de Bouligand, e nós já falamos que pode se considerar uma noção um pouco mais, digamos, geral, tomando um conjunto um pouco maior, que é o subdiferencial de Clark de f de x, e que é o fecho convexo do subdiferencial de Bouligand, ou seja, todas as combinações convexas de subgradientes. Bem, isso porque, efectivamente, tomando diferentes sequências xk que convergen a x, a gente pode ter diferentes limites. Por exemplo, se aqui eu tomo uma sequência xk, por exemplo, a sequência 1 sobre k, tk igual a 1 sobre k, então tk vai a 0, o gradiente da f, a f sendo a função valor absoluto, vale 1 para todos eles, e então o limite é 1, então 1 é um subdiferencial da f em 0. Agora, se eu tomo a sequência tk igual a menos 1 sobre k, então a derivada, que seria o gradiente, vale menos 1 em todos os pontos, e então menos 1 também está.
Bem, e se eu tomasse agora o subdiferencial de Clarke, então a gente observa que o subdiferencial tem a seguinte forma. Nos pontos negativos ele vale menos 1. Nos pontos positivos ele vale 1. En 0, estes dois seriam subgradientes, mas se consideramos a noção de subgradiente de Clarke, estes também seriam. Então você vê aqui a forma, o gráfico do subdiferencial, e vemos que neste ponto, que é o ponto de não diferenciabilidade, nós temos mais de de fato infinitos, subgradientes. Bem, agora, tudo isto que nós acabamos de fazer não exige a convexidade. O ponto onde entra a convexidade é que, no caso convexo, eu tenho uma caracterização analítica muito mais precisa do que subgradiente, ou seja, elemento subdiferencial. Não precisa tomar sequências de pontos próximos, senão que nós temos o seguinte fato, que aqui seria dado como uma definição. Y é um subgradiente de f em x se f de z é maior ou igual que f de x más y transposta z menos x para todo z en Rn. Esta é, digamos, agora, no caso convexo, vai ser a nossa definição de subgradiente. Ou seja, isto quer dizer que se eu tomo um ponto aqui, então aqui está x, aqui está f de x. Agora eu considero uma reta que passa por aqui com alguma inclinação. Essa inclinação vai vir dada por y. Se isso fica, se eu tenho uma reta que fica por debaixo de f de z para todo z, digamos algo assim, esta em particular, então a inclinação de essa reta, neste caso unidimensional, me dá subgradiente y. Nótese que neste desenho aparentemente a f é suave, e nesse caso o y é único. De fato, temos dois resultados bastante simples que são os seguintes. Se f é diferenciável, então o subdiferencial de f em x é o gradiente de f em x. Então, o subdiferencial é um conjunto unitário e o gradiente. Que o gradiente pertence ao subdiferencial, isso precisamente é porque se eu substituo aqui y pelo gradiente de f em x, isto que temos aqui é a caracterização das funções convexas. Uma função convexa, uma função suave é convexa, se somente se isto acontece quando y é o gradiente. Então, o gradiente certamente está no subdiferencial. E é fácil ver também que se a função é diferenciável, no ponto x, então necessariamente
o gradiente è unico su gradiente bom, per la propria definición de diferenciabilidad. Eso significa que no podemos expandir a f en una serie con residuo, o sea, sabemos que f de x va a ser igual, o mejor diciendo f de z va a ser igual a f de x, más un vector que es único precisamente por la definición de subdiferenciabilidad, y trasposto x menos z, más algo de orden x menos z, y esta expansión es única, entonces ese y tiene que ser único y es lo que nós llamamos a gradiente. También es muy fácil ver que este subdiferencial, o sea, subdiferencial de f en x igual ao conjunto dos y tais que acontece eso que está ahí acima, cuando a f es convexa, coincide con su diferencial de Clarke. No voy a probar eso, pero es bien fácil de se probar. Bien, entonces, el punto importante aquí es el siguiente también. Si la función f es convexa y está definida en todo Rn, digamos, entonces en todo punto existen subgradientes, o sea, los subdiferenciales no vacíos en todos los puntos. Eso puede ser probando primero la existencia de derivadas direccionales en todas las direcciones para una función convexa, y eso sale directamente de la definición de función convexa. Entonces, para funciones convexas, nos tenemos ese resultado. En todo punto existen subgradientes y o subgradiente en un punto, o conjunto de subgradientes en un punto, un conjunto unitario, se somente se la función es diferenciable en ese punto, y en ese caso o único subgradiente es o gradiente. Bien. Entonces, vamos a pasar ahora a relación da convexidad, mejor diciendo, digamos, a relación entre soluciones de problemas de optimización y subgradientes. Lembremos que, no caso suave, f convexa suave, entonces, x es minimizador de f irrestricto, se solamente se o gradiente de f en x es 0. Sin pedir convexidad, sabemos que x es minimizador de f, entonces o gradiente de f en x es 0, más no caso convexo tenemos a recíproca. A condición, esta condición es necesaria y suficiente. Bueno, ¿qué podemos decir en
no caso geral, ou seja, geral não, digamos, no caso convexo não diferenciável, aqui o que nós temos é o seguinte: x é um minimizador da f, c é somente c, 0 é um subgradiente da f em x. Agora, observen que nós podemos ter outros subgradientes num minimizador que não o zero. Outra vez, lembrando aqui do caso do valor absoluto, o gráfico do subdiferencial é desta forma. Bem, então, o único ponto x onde o gráfico deste operador passa por 0 é precisamente o ponto x igual a 0. Então, 0 pertence ao subgradiente, ao subdiferencial de f em 0. 0 é um subgradiente de f em 0. Nenhum outro número é tal que 0, ou seja, 0 não pertence ao subdiferencial em qualquer ponto que não 0. Então, 0 é minimizador. Beleza. Mas, em 0, nós temos outros subgradientes. Na verdade, qualquer número entre menos 1 e 1, por exemplo, 1 meio, ou 1, ou menos 1, são também subgradientes. Isso já é uma complicação, digamos. Bem, mas nós pelo menos temos este resultado. Então, agora, o que se coloca é o seguinte: vamos tentar estender os algoritmos de minimização, primeiro no caso irrestrito, depois no caso restrito, ou alguns algoritmos, naturalmente, de otimização suave ao caso não suave. Bom, e o primeiro método, assim como o primeiro método que a gente estudou para otimização suave foi o método gradiente, o método de descida mais rápido, o método de Cauchy. Bom, agora nós queremos ver se podemos fazer algo semelhante. Então, lembremos que o método gradiente para funções suaves era da forma xk mais 1 igual xk menos alfa gradiente de f en xk. Bem, se nós queremos agora fazer algo parecido com subgradientes, pareceria que uma coisa natural a se fazer seria definir xk mais 1 igual a xk menos alfa yk, digamos, e yk sendo um subgradiente da f em xk. Agora no caso não suave. Alfa naturalmente é o passo, tanto num caso como outro toma-se positivo e, bom, escolhe-se com algum critério. Depois a gente pode discutir, e vamos a discutir, como escolher os alfas, no caso os alfa Ks, porque este alfa varia de iteração a iteração. Bem, será que isto vai funcionar? Este método. Esto sería un método subgradiente. ¿Tem alguna chance de funcionar?
Bem, no caso do método gradiente, nós tínhamos um elemento ou um resultado muito importante, e que era o seguinte, que a direção de menos o gradiente é uma direção de descida. Então, lembremos que D é direção de descida de F em X se F de X más alfa D é estrictamente menor que X para todo alfa en algún intervalo abierto 0, digamos, ρ. O sea, podemos decir, si existe ρ positivo, tal que eso acontece. Bien. Y entonces nós sabíamos que menos o gradiente é uma direção de descida quando a F é suave. Será que isso vale para subgradientes? ¿Por qué era importante eso? Bueno, porque si menos o gradiente dá uma direção de descida, com uma escolha adequada do alfa K, este método, que é o método gradiente, produz uma sequência com valores funcionais decrescentes, o que a gente chama uma sequência monótona. E isso, bom, como a gente quer minimizar a F, isso de que o valor decresce a cada iteração é, digamos, um ponto a mais, é importante. Bem, agora, no caso dos subgradientes, nós, infelizmente, não temos esse resultado. O que nós temos é o seguinte. Teorema, digamos, ou proposição, de direção de descida de F em X, se somente se y transposto D é negativo para todo y no subdiferencial da F em X. O sea, para todo subgradiente. Bom, isto é fácil de se ver usando a definição de subgradiente porque perdão, que y transposto D é menor ou igual que 0. Vejamos aqui.
Bem. Bom, então, se D é uma direção de descida, então, f de x mais alfa d é estritamente menor que f de x, que é menor ou igual que f de z más y transposto c menos x para todo z. Y en particular, si ahora tomo z igual a x más alfa d, esto cancela y nós temos que 0 es menor o igual que y transposto alfa d, perdón, es menor estricto que y transposto alfa d para alfa suficientemente pequeño, z menos, disculpa un momentinho, x más alfa d menos x. Un momentinho. No. Entonces, necesidad. Ups. Creo que fuiste aquí. F más alfa d menor que f de x, menor o igual que f de z, x más alfa d, x más alfa d menos, ups. Un momentinho. Ah, disculpa, que aquí yo tengo menos. Disculpa. Aquí f de x es menor o igual que f de z menos y transposto c menos x. Entonces, aquí tenemos 0 menor que menos y transposto alfa d es z menos x. Mas esto mismo que decir, dividiendo por alfa, que y transposto d es negativo. Bien. Entonces, si yo tengo una dirección de descida y la fase ángulo obtuso con todos sus gradientes, y también es fácil ver que si la dirección es ángulo estrictamente obtuso con todos sus gradientes, entonces la dirección es de descida, a volta es ainda más fácil. Todo bien. Mas aquí es que tenemos el siguiente problema. Normalmente, nós não vamos conhecer
todos os subgradientes. Calcular o subdiferencial ou seja, o conjunto de todos os subgradientes de uma função num ponto é muito difícil. No entanto, no caso este do máximo sim, no caso do máximo, é fácil ver, supondo que as funções essas fossem suaves, ou seja, F1 até Fm suave, então o subdiferencial de f em x se obtém da seguinte maneira. Bom, para cada x, nós tomamos um certo conjunto que chamamos j de x, que são os j's tais que fj de x é igual a f de x, ou seja, os índices onde se atinge o máximo. Então, o que resulta é que o subdiferencial de f de x é o fecho convexo do conjunto dos gradientes de fj em x com j em j de x. Ou seja, a gente vê, como eu falei antes, quais são os índices das funções onde se atinge o máximo. Se esse índice para um certo x é único, ou seja, como naquele desenho que temos aqui, todos os pontos onde não tem empate, então existe um único índice j, então o único elemento do subdiferencial é o gradiente dessa fj em x, e pelo que falamos antes, nesse caso, a própria f é diferenciável e o gradiente da f é precisamente o gradiente dessa fj. Mas se nós temos um ponto onde temos empate entre dois ou mais índices, ou seja, aqui, por exemplo, neste ponto, bom, poderia acontecer que no ponto de empate os dois gradientes sejam iguais. Bom, se isso acontece, novamente, a função f é diferenciável nesse ponto e o seu gradiente é esse gradiente de qualquer das duas no ponto. Mas, em geral, como neste desenho que eu fiz, os gradientes das funções que empatam pelo máximo não são iguais, e nesse caso, o subdiferencial está formado por todas as combinações convexas desses gradientes. Por exemplo, se neste caso, onde temos empate entre f2 e f3, neste ponto, digamos, este seria o ponto x, o subdiferencial da f em x é o conjunto de vetores da forma alfa pelo gradiente de f2 em x, mais 1 menos alfa pelo gradiente de f3 em x, e alfa é qualquer número no intervalo 0, 1 fechado. Temos, neste caso, uma infinidade de subgradientes, que é o que acontece, por exemplo, nesta situação aqui também. Todos os números entre menos 1 e 1 são subgradientes. Bem, então, neste caso, nós efetivamente podemos dizer que conhecemos todos os subgradientes da função em todos os pontos. Mas normalmente essa não é a situação geral. Normalmente, o que a gente supõe é que a gente conhece um subgradiente. Ou seja, conhece, digamos melhor, pode calcular um subgradiente. Esta situação é a situação estándar para desenhar algoritmos. No caso suave, a gente supõe que se você está num ponto x, digamos que esse ponto seria xk, e a função é suave, você pode calcular o gradiente de fxk. Está disponível. Aqui, a ideia vai ser, você tem um ponto xk, um ponto x qualquer, e você vai ter
acceso fácil a algún vetor U, non subdiferencial de f en x k, mas não a todos. Isto é o que se chama habitualmente termo sum oráculo. Oráculo você pode pensar que seria como um subalgoritmo, um pequeno algoritmo à parte que, dado o ponto x, fornece um subdiferencial, do mesmo jeito que no caso suave, você dá o ponto x, você supõe que alguém informa para você qual é o gradiente de f nesse ponto. Isso se computa com alguma fórmula fechada ou de alguma forma. Aqui nós pensamos que dado xk, nós temos U que está no subdiferencial de f en xk. Agora, a pergunta seria, esse subdiferencial será uma direção de descida? Bem, para esse subdiferencial ser uma direção de descida, ele teria que fazer ângulo obtuso melhor dizendo, para menos y ser uma direção de descida, ele teria que fazer ângulo obtuso com todos os outros subdiferenciais. Ou seja, nós precisaríamos então U aqui é de descida menos U. Sempre menos o gradiente menos U de descida si menos U transposto D é negativo, perdão, menos U transposto Y é negativo para todo Y no subdiferencial de f en x, que é o mesmo que dizer que U transposto Y é positivo para todo Y no subdiferencial. Agora, observen que no caso suave, o único Y possível seria o próprio U, e U transposto U, se U não é zero, efectivamente é a norma de U ao quadrado e isso é positivo. Mas aqui é que temos o problema, no caso subdiferenciável, isso pode não acontecer. Ou seja, U transposto U vai ser positivo, mas nós poderíamos ter outro subdiferencial, Y, tal que U transposto Y não seria positivo, seria negativo. E nesse caso, essa direção não é uma direção de descida. Então vamos dar um exemplinho para ver que isso pode acontecer. Tomemos f de R2 en R y f de x é o valor absoluto de x1 más 2 veces valor absoluto de x2. Bem, como nós já vimos, o valor absoluto é uma função convexa. Soma, multiplicando por un escalar positivo se preserva convexidade, soma de convexas e convexas, logo f de x é convexa. Bem, agora nós tomamos, digamos, o par x1, x2 como t0. T, en principio, qualquer. Na verdade, digamos, podemos dizer x1, 0. Não há nenhum motivo para introduzir o t. Agora, é fácil ver que o par 1, 2 é um subgradiente da f num vector x desta forma. Digamos que como esta função é separável, os subgradientes aqui vão ser
os subgradientes da primera componente, y en este caso, no, digamos que x tiene que ser positivo. Es un subgradiente de módulo de x en x, si x es positivo, o digamos mayor o igual que 0. Y ahora, cuando x2 es 0, os subgradientes ahí son todos los números entre 1 y menos 1. En particular, 1 veces 2, pronto, entonces, esto es un subdiferencial aquí, este 2 es un subdiferencial aquí, y esto acontece. Bem, mas, no entanto, se agora eu tomo a f de x menos alfa d, llamemos a esto d, entonces, menos d, o sea, menos o subgradiente, a gente gostaria que fosse uma direção de descida, ou seja, nós gostaríamos que esto fosse menor que f de x, mas acontece que phi de x menos alfa d é o valor absoluto de x1 menos alfa, más 2 veces o valor absoluto de 0 menos 2 alfa. Ahora, si alfa es suficientemente pequeño, como x1 es positivo, lo estamos tomando aquí, x1 positivo, entonces aquí tenemos menos 2 alfa, perdón, tenemos x1 menos alfa, porque esto va a ser positivo, y aquí tenemos más 2 veces el valor absoluto de esto, el valor absoluto de 2 alfa, esto es 4 alfa, que es x1 más 3 alfa, y f de x es x1, porque aquí tenemos valor absoluto de x1 que es x1, y entonces tenemos que esto es mayor o igual que x, mayor estricto que x1 que f de x. Entonces f de x menos alfa d para alfa pequeño es mayor que f de x. Esa dirección no es de descida. O sea que lo que nós temos aquí es que no caso no suave, os subgradientes pueden no ser direcciones de descida. Por tanto, a secuencia gerada por un método de subgradiente puede no ter valores funcionais decrescentes, no gerar una secuencia con valores funcionais decrescentes. Porque el método en principio sería xk más 1 igual a xk menos alfa k UK, donde UK es un subgradiente de f en xk y alfa k es un número positivo. Bueno, nos acabamos de ver que mismo tomando alfa k arbitrariamente pequeño, nós podríamos tener aquí f de xk más 1 mayor que f de xk. Bueno, eso no es un obstáculo intransponível, mas digamos que es una situación indesejable. Bien, ahora nos vamos a presentar el método subgradiente generalizando un poco esta situación. Para eso es conveniente introducir una noción que es de epsilon subgradiente. Primero voy a introducir la definición y después voy a justificar por qué
isso pode valer a pena de fazer. Mas talvez antes disso, e na verdade isto vai servir também um pouco como motivação do epsilon subgradiente, nós temos também outro inconveniente com este método, que é o critério de parada. No método do gradiente, bom, naturalmente a gente pode usar diversos métodos de critérios de parada, mas um bastante razoável é olhar a norma do gradiente. Ou seja, critério de parada, método gradiente, criterio de parada, pedir que a norma do gradiente de f num ponto xk seja menor que uma certa tolerância epsilon. A ideia aqui seria que, bom, supondo que a f seja de classe C1, ou seja, o gradiente é contínuo, bom, então, nós sabemos que o gradiente de f no ponto x estrela tem que ser zero. Então, se xk converge a x estrela, o gradiente de f em xk converge a zero, e para k suficientemente grande tem que ter uma norma suficientemente próxima de zero. Bem, tudo bem. Agora, no caso do método subgradiente, nós não temos essa situação, ou seja, esse não seria um bom critério de parada, porque, por exemplo, nós estamos nesta situação, e como eu dizia, nós estamos convergindo com uma sequência, por exemplo, xk igual a 1 sobre k, estou em dimensão 1. Bom, o subgradiente, o único subgradiente de f en xk para todo k positivo é exatamente 1. No limite em 0 nós temos também o subgradiente igual a 0. Mas aqui, digamos, precisamente, nós não temos um gradiente contínuo, na verdade, no ponto 0 nem temos um gradiente. E então, bom, mesmo que eu esteja muito próximo à solução, muito próximo de zero, se eu estou convergindo pela direita, a norma do gradiente será 1, não diminui para nada. Naturalmente, o fato que sempre 1 é um pouco acidental, nós poderíamos ter, por exemplo, uma função deste tipo, ou seja, estou graficando o subdiferencial. Aqui, na verdade, ele diminuiria, mas seria sempre maior que 1. Aqui aumentaria, mas seria sempre menor que menos 1. E o critério de parada, esperar que isso seja próximo de 0, não vai funcionar porque nunca vai ser próximo de 0, excepto já no limite. Bem, isso tem a ver com o fato que o subgradiente, ou melhor dizendo, o subdiferencial, não é contínuo no seguinte sentido. Agora nós estamos trabalhando, ou seja, o subdiferencial é um exemplo de o que nós chamamos um operador ponto conjunto. Associa a cada ponto, não um ponto, mas um conjunto de pontos. Ou seja, digamos, estamos com um caso de T que vai de Rn ao conjunto de partes de Rn, ou seja, todos os subconjuntos de Rn. Bom, então, será que a gente poderia ter uma noção razoável de continuidade neste caso? Bom,
na verdade, sim, e nós podemos dizer que existem, assim como para funções de RNR ou RNNRN, nós temos a noção de continuidade inferior e continuidade superior. Aqui nós temos a noção de continuidade exterior e interior. Então, nós falamos que T é exteriormente semicontínua, sim, en X, en un punto X, sí, para toda secuencia XK que converge a X y para toda secuencia YK que pertenece a T de XK y que converge a algún Y, entonces Y pertenece a T de X. Ahora, eso mismo que decir que el gráfico de T de X es fechado. O sea, porque aquí nós estaríamos tendo o par XK, YK, como YK está T de XK, pertenece ao grafo de T, que a gente normalmente identifica T con seu grafo, mas digamos. Então, que nós estamos dizendo que se esta sequência converge um par XY, a sequência dos dois componentes, então XY também está no grafo de T. Bom, mas isso é o mesmo que dizer que o conjunto grafo de T é fechado. Essa é a continuidade exterior. E eu informo, não vou provar, que o subdiferencial é sempre exteriormente semicontínuo. Ou seja, isso a gente vê aqui, se eu tenho uma sequência e digamos, a gente pode ver aqui que este gráfico, que este subconjunto de R2 é fechado. Mas nós temos também a noção de semicontinuidade interior. E aqui é um pouquinho diferente. Ou seja, T é interiormente semicontínua MX, sim. Para toda sequência XK que converge a X. E agora eu vou invertir aqui. Para todo Y que está em T de X, então existe uma sequência YK em T de XK, tal que a sequência YK converge a Y. Agora a coisa é diferente. Agora o que eu tenho que conseguir é o seguinte. Dado qualquer ponto neste gráfico, esse ponto pode ser aproximado por elementos que estão no T de pontos próximos a esse. Bom, por exemplo, se eu estou neste ponto, o gráfico é só este, e efetivamente eu posso aproximar esse ponto com pontos, tomo uma sequência qualquer, XK que vai para aqui, e isso funciona. Mas neste caso não. Se agora eu tomo este X barra, que no desenho anterior seria 0, eu tenho todos estes pontos, e este ponto, eu não posso aproximá-lo por elementos do T de, ou seja, elementos do subdiferencial, ou neste caso por um operador T qualquer, do gráfico de T, em pontos próximos, não tem, porque o gráfico à direita está acima deste número que é 1, e a esquerda está abaixo de menos 1, e se este ponto fosse, por exemplo, ponto 1 meio, não tem como aproximar. Então, o que se conclui, pelo menos desse desenho, é que, em geral, o subdiferencial de uma função convexa é exteriormente semicontínuo, mas não interiormente semicontínuo.
E isso, digamos que é indesejável. O que a gente pode fazer é agrandar um pouquinho o subdiferencial para que ele fique interior e exteriormente semicontínuo, que é o que a gente chama contínuo, no caso ponto conjunto. E eu primeiro vou fazer um desenhozinho aqui, que é o que vai acontecer. Isto que está em amarelo é o subdiferencial, o gráfico do subdiferencial da função valor absoluto em dimensão 1. O que eu vou considerar um operador que tem este aspecto. Agora, para um ponto x qualquer, este operador vai tomar todos estes valores, e não só esse como antes. Este vai ser o epsilon subdiferencial. E agora sim, vamos ter semicontinuidade interior, porque semicontinuidade interior, pelo menos no caso de dimensão 1, quer dizer que o gráfico, a fronteira do gráfico do operador não contém segmentos verticais. Então, qualquer ponto aqui, por exemplo, este, pode ser aproximado por pontos do gráfico correspondentes a pontos próximos. Este também. Bem, então agora vamos a dar a definição de epsilon subdiferencial. E epsilon subgradiente. Então, o epsilon, bom, primeira coisa, epsilon agora é um número positivo. E você pode pensar que ele é pequeno. Pequeno, quando o epsilon é pequeno, o gráfico do epsilon subdiferencial vai ficar bastante coladinho no gráfico do subdiferencial. E quando epsilon vai para zero, nós estaremos convergindo no sentido, en algún sentido de convergencia de operadores punto conjunto a o subdiferencial. Então, o epsilon subdiferencial de f de x é o conjunto dos ypsilons tais que f de z é maior ou igual que f de x mais y transposto z menos x menos epsilon. E isto para todo z en Rn. Observen que si epsilon es 0, nós temos o subdiferencial, ou seja, o 0 subdiferencial de f de x é simplesmente o subdiferencial, mas nós temos também a seguinte contenção: o subdiferencial está contido no epsilon subdiferencial para todo epsilon maior ou igual que 0, bom, porque se vale esta desigualdade, assim também vale com menos epsilon, porque epsilon é positivo. Então, nós estamos agrandando o subdiferencial. E, efectivamente,
conjunto maior é este que eu desenhei aqui. Quando epsilon vai para zero, isto vai ficando cada vez mais coladinho, assim. Mas conservando essa característica de que nunca vou ter segmentos verticais na fronteira do gráfico e, falando de outra forma, sempre vamos ter semicontinuidade interior e também exterior. O gráfico continua sendo fechado, mas agora temos semicontinuidade interior, ou seja, continuidade nesse sentido de operadores ponto conjunto. Bem, então, agora, resulta interessante fazer o método do subgradiente, incluindo epsilon subdiferenciais, porque acaba sendo um método, de certa forma, um pouquinho mais robusto, num sentido que eu não vou discutir aqui. Por sinal, a distância entre conjuntos que eu estou usando aqui para dizer que quando epsilon vai a zero, o gráfico do epsilon subdiferencial converge ao gráfico do subdiferencial. É a chamada distância. Então, vejam que isso é uma família de conjuntos que converge um conjunto. Para termos essa noção, nós precisamos como de uma métrica nesta situação, e essa métrica, ou seja, distância entre conjuntos, e essa métrica que estamos usando é a de Hausdorff, Pompei. Eu não vou defini-la formalmente, mas tem a ver com estas questões das definições de semicontinuidade externa e interna para operadores ponto conjunto. Bom, então agora sim vamos a formalizar aqui o método do epsilon subgradiente. Então, a gente começa com um x0 qualquer na Rn, e dado xk, tomo um dk, podemos pensar que uma direção, não precisa ser um subgradiente, basta que seja um epsilon k subgradiente da f em xk. Ou seja, satisfaz esta condição tomando x igual a xk e epsilon igual a epsilon k. E aqui chamamos de y, nós chamamos de d. E agora, xk mais 1, bom, é o que nós normalmente faríamos. Esta vai ser a direção escolhida, que é, melhor dizendo, menos dk vai ser a direção escolhida. Nós vamos avançar tomando um passo positivo ao longo de menos dk, e isso vai dar o próximo integrado xk mais 1. Ou seja, isto vai ser dessa forma. Bem, agora, vem a seguinte questão. Como escolher o alfa k? No caso do método gradiente, nós escolhemos alfa k para assegurar que f de xk mais 1 fosse menor que f de xk. Ou seja, que nós tivéssemos descida. Agora, não dá. Não dá porque dk é um elemento qualquer do epsilon subdiferencial, poderia não ser uma direção de descida. Mesmo que fosse, como já vimos, um elemento subdiferencial, não do epsilon, mesmo que tomamos epsilon igual a zero, poderia não ser uma direção de descida.
Vale a pena mencionar um resultado que é o seguinte. O subgradiente de mínima norma, esse sim produz uma direção de descida. O menos o subgradiente de mínima norma é uma direção de descida, esse sim. Então, a gente poderia escrever este algoritmo dizendo, em vez de dizer, tome um dk qualquer no epsilon caso diferencial ou no subdiferencial, tome o subgradiente de mínima norma. Isso seria ótimo. Mas, lembremos qual é o contexto que nós colocamos. Nós não teremos acesso a todos os subgradientes e, portanto, não podemos calcular o de mínima norma. Nós colocamos o ponto xk e o oráculo nos dá um dk, um subgradiente, talvez um epsilon subgradiente, mas nós não temos todos. Por sinal, mesmo no caso em que a gente conhece todos, por exemplo, quando f é o máximo entre m funções convexas, nós podemos dizer que conhecemos todos, mas aí achar, sabemos que os subgradientes são precisamente todas as combinações convexas de um conjunto finito de vetores, que são os gradientes das funções que entram no máximo, mas calcular o elemento de mínima norma é um subproblema de otimização não trivial, mesmo se a gente conhece os gradientes de cada uma delas. E então, o tempo que se perderia em resolver esse problema de otimização, achar o subgradiente de mínima norma, não compensaria para que depois introduzir isso no algoritmo, digamos. O método do subgradiente passaria a ser computacionalmente muito pesado. Entanto que aqui a hipótese é que o oráculo nos dá rapidamente um subgradiente, mas não todos. No caso, por exemplo, do máximo entre funções, o espírito seria que o subgradiente nos dá, perdão, o oráculo nos dá um dos gradientes das funções que realizam o máximo. Se tem só uma, dá esse, e se tem várias, um qualquer desses gradientes, mas não a combinação convexa de mínima norma. Bem, então, a conclusão que se tira é que nós não poderemos escolher alfa k para assegurar que xk mais 1 tenha valor funcional menor que xk, ou seja, f de xk mais 1 menor que f de xk. Vai ter passos onde isso não acontece. Então, o que é o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma escolha exógena dos alfa k, ou seja, vão ser alfa k exógenos, e vamos fazer os alfa k irem para zero. Também vamos fazer os epsilon k para zero. Isso não tem problema. Na verdade, como digo, esta é uma sofisticação do algoritmo original. O algoritmo original seria tomar todos os epsilon k iguais a zero. Esse seria o método subgradiente. O método do epsilon subgradiente dá um pouquinho mais de liberdade na hora da escolha da direção, e ao fazer isso ganha um pouco de flexibilidade também para a análise do algoritmo, mas não é o ponto central. Agora, para o alfa k, infelizmente, nós vamos ter que tomar os alfa k, de certa forma, indo para zero, porque senão não podemos assegurar convergência. No caso do método original, do algoritmo do gradiente, no caso suave, a redução dos valores funcionais mais ou menos era o que bastava como para, digamos assim, dirigir o algoritmo na boa direção. Os valores, a norma do gradiente tinha que diminuir necessariamente, e bom, chegaria um momento que estaria arbitrariamente próxima a zero. Aqui, não. A norma do gradiente não tem por que diminuir, os valores funcionais não têm de que diminuir. Então, temos que ter alguma outra âncora para levar o algoritmo na boa direção, e essa âncora vai ser o tamanho do passo, mas exogenamente. Então, nós vamos tomar a seguinte escolha para o passo. Bom, primeiro, o limite dos epsilon k vai ser zero. Isso é quase que natural que tem que ser, porque, caso contrário, não haveria nenhuma certeza de me aproximar à solução, digamos. Não é?
com epsilon longe de zero. Ora, quantos alfa k? Eu vou supor que o limite de alfa k vezes a norma de dk é zero. Vejam também que isto também acontecia, digamos, ou acontece no método gradiente original, só que para isso bastava tomar os alfa k limitados superiormente, porque os dk, que seriam os gradientes, iriam para zero. Aqui não sabemos que os gradientes vão ir para zero. Se os gradientes vão para zero, ótimo. Então a gente não precisa tomar os alfa k indo para zero. Mas se os gradientes não vão para zero, e isso perfeitamente pode acontecer, por exemplo, no caso do valor absoluto, nós sabemos que não vão para zero. Aliás, essa norma seria sempre 1, então os alfa k têm que ir para zero. E a terceira propriedade que vamos pedir aos alfa k é que o somatório dos alfa k seja infinito. Agora, mesmo supondo que os dk estão limitados, ou supondo que os dk estão limitados, e os dk vão estar limitados. Isso é outra propriedade que nós vamos mencionar daqui a pouco dos subgradientes. Mas, digamos, uma sequência alfa k, que alfa k vai para zero, mas o somatório de alfa k vai para infinito, ou é infinito, seria, por exemplo, alfa k igual a 1 sobre k, a sequência harmônica. Por que estamos pedindo que o somatório dos alfa k seja infinito? Bom, isso tem que ver com o seguinte. Potencialmente, o ponto inicial x0 pode estar muito longe do minimizador da solução x estrela. Ou seja, x0 menos x estrela pode ser muito grande. Mas observem que aqui em cada passo, e supondo que os dk estejam limitados, que vão estar, em cada caso, eu vou avançar não mais de que alfa k vezes o limitante superior dos dk. Ou seja, se a norma de dk é menor ou igual que m, eu tenho aqui que xk mais 1 menos xk é menor ou igual que m vezes alfa k. Mas isso também quer dizer que x0 menos x estrela é menor ou igual que o somatório de todas estas coisas, que é menor ou igual que m vezes o somatório dos alfa k, de k igual a 0 até infinito. E se este número, este somatório, fosse, digamos, um número gamma, então esto é menor ou igual que m gamma, o qual estaria dizendo, melhor, digamos, botar aqui x0 menos xk, que toda sequência fica presa numa bola ao redor de x0 com um raio fixo, que seria m gamma. Gamma seria o somatório dos alfa k, se fosse infinito, e m seria o limitante da norma dos gradientes. E então, se eu começo, se o x0, ponto inicial, está mais a distância de x0, a solução é maior que isto, eu nunca vou chegar à solução. Então, a única forma de assegurar que o comprimento total da trajetória, ou seja, a somatório das distâncias entre cada iterado e o seguinte, que esse comprimento possa ser arbitrariamente grande para assegurar a convergência mesmo quando o ponto inicial está muito longe da solução, a única forma de assegurar isso é pedir que o somatório dos alfa k seja infinito. Bem, então, este é o método
Este é o método do epsilon subdiferencial, perdão, de epsilon subgradiente. Quando os epsilon k são tomados igual a zero, isso seria o método subgradiente simplesmente, e esse caso estaria incluído nesta análise, porque aqui nós tomamos os epsilon k indo para zero, e naturalmente os epsilon k maiores iguais do que zero, mas não maiores. Então, o caso dos epsilon k igual a zero, o método subgradiente também está incluído. Então, nós vamos ver que mesmo sem termos decréscimo dos valores funcionais, mesmo que em algumas iterações o valor funcional vai aumentar, isto tem propriedades bastante razoáveis de convergência, parecidas ao do método gradiente. Nós vamos conseguir quase que o mesmo resultado do método gradiente. Eu vou fazer a demonstração na próxima aula, mas o resultado de convergência vai ser mais ou menos o mesmo, ou seja, a sequência de valores funcionais vai o valor funcional mínimo se a sequência xk estiver limitada. De fato, na verdade, vai estar limitada por esta condição. Não, poderia não estar, mas digamos, se a sequência xk é limitada, terá pontos de acumulação que são solução, ou seja, os pontos de acumulação serão minimizadores. Aqui, diferentemente do método gradiente, também é mais difícil dar uma hipótese boa para assegurar a limitação da sequência. No método gradiente bastava pedir que o ponto inicial estivesse em um conjunto de nível limitado da função, porque como os valores funcionais decrescem, toda a sequência iria ficar contida nesse subconjunto de nível. Aqui não, porque os valores funcionais podem aumentar. Então, digamos, é mais difícil assegurar a limitação da sequência xk. A limitação do dk é um pouco menos exigente. Bom, então, na próxima aula nós vamos completar a análise de convergência desta situação. Digamos que, para acabar, o elemento que vai compensar a falta de monotonia da sequência de valores funcionais vai ser a convexidade, que vai vir na forma, nós vamos provar que a sequência, sob certas hipóteses, que a sequência não se aproxima de algum minimizador, supondo que tenha minimizadores. Ou seja, e isso vai depender muito fortemente da convexidade. Bem, então, análise da convergência fica para a próxima aula e nós terminamos esta aula aqui. Muito obrigado.